Eu trabalhei durante 16 anos em unidades prisionais aqui no estado do Espírito Santo. Eu conheci unidades de prisão provisória, média, segurança máxima, semiabertos. Trabalhei com diversos tipos de perfis de preso. Tive experiências assim, das boas às amargas. Vi a transição do presídio capixaba acontecer aqui no Espírito Santo, da parte ruim ao que é hoje. E eu quero te dizer uma coisa, eu aprendi muita coisa nesse período. E muita coisa que eu aprendi não foi somente na área de segurança, como um agente de segurança pública dentro das unidades prisionais. Eu não aprendi somente como o preso age. Eu vi que dentro da nossa vida, aqui do lado de fora, muita coisa se compara ao que acontece lá dentro. E não fique aí assustado por eu fazer esse tipo de comparação e você pensar bem assim, nossa, ele está fazendo uma comparação com presos. O que tem uma coisa a ver com a outra? Muito. Há pessoas que estão aqui do lado de fora, que nunca cometeram um crime, nada, nunca infringiram o Código Penal brasileiro, mas estão vivendo em cadeias que elas mesmas criaram. Cadeias onde elas construíram barreiras que estão atrapalhando o seu crescimento. Cadeias que foram construídas pela preguiça, pela indisciplina, pela procrastinação. E essas pessoas não sabem que essa cadeia que elas mesmas construíram, elas têm o poder de sair de dentro delas, porque a chave das portas estão em suas mãos. E muitas vezes não conseguem agir. Talvez você que está me assistindo agora esteja dentro de uma prisão que não está te permitindo crescer e alcançar os seus objetivos. Como eu também já me vi dentro de prisões que me atrapalhavam a alcançar o que eu queria para a minha vida. Quando eu fiz essa reflexão, trabalhando dentro das unidades prisionais, e eu vendo aquilo dali, eu falei, cara, como eu lá fora também estou vivendo em prisões, que não tem parede física, mas tem paredes que me atrapalham a avançar na minha vida e alcançar aquilo que eu quero. E se você quer transformar a sua vida e não viver em prisões que te atrapalham de alcançar aquilo que você quer para a sua vida, eu quero te convidar a assistir esse vídeo aqui até o final, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje vai transformar a sua vida. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever, tá bom? Ativar as notificações para que você possa ser notificado de tudo novo que for colocado aqui e já deixa o seu like aqui no início do vídeo. Até o final, se você não gostar, você tira o seu like. Mas já garante o like aqui de início e vamos ver como a sua vida pode ser transformada através do poder que está dentro de você. Presta atenção nisso daqui, vê se você consegue identificar essa história aqui. A pessoa acorda todos os dias, no mesmo horário, cansada, estressada, não é o que ela quer, ela sai, vai fazer uma atividade que não é da vontade dela, mas ela é obrigada a fazer, tem o seu horário para comer, tem a comida regrada, faz o que tem que ser feito porque os outros impõem, volta para casa cansada, triste, vai dormir e repete isso no outro dia. Sabe onde é que eu vi essa mesma rotina? Dentro das unidades prisionais. Homens que estavam lá presos porque cometeram um crime e esse crime os prenderam dentro de uma cela que os limitava todos os dias da sua vida, fazendo com que eles cumprissem uma rotina obrigados, não porque queriam, mas porque estavam presos. E se você reparar bem, do lado de fora, há pessoas que estão vivendo nessa mesma rotina, uma mesma prisão, simplesmente não tem paredes que vão prendê-los. Eles estão presos àquilo que eles mesmos construíram. Construíram através da sua indisciplina, da sua falta de compromisso com aquilo que queriam. E uma coisa muito interessante, dentro dos pavilhões eu via algo acontecer constantemente. Todos resmungando e reclamando. E a maioria das vezes colocando a culpa no sistema, nos pais, no governo, na polícia, no agente de segurança pública que estava ali dentro daquela unidade prisional, em todos, até mesmo em seus parceiros e comparsas de rua, mas nunca assumiam a própria responsabilidade. Consegue identificar algo parecido com pessoas que vivem fora de cadeias feitas de concreto, mas que estão nessa mesma rotina e nessa mesma pegada de ficar reclamando de coisas que eles não conseguem fazer, que eles estão presos a alguma coisa e a culpa nunca é deles. A culpa sempre é de outra pessoa. É do sistema, é do governo, é do pai, é da mãe, é do esposo, é da esposa, mas nunca assumem a sua responsabilidade, porque estão presos dentro de cadeias que eles mesmos construíram para si. De quem é a culpa por essa prisão? Um fenômeno muito comum que acontecia entre os presos era em quem eles iriam colocar a culpa por estar ali. A culpa geralmente era de um pai ausente que não esteve presente na criação do filho, ou a sociedade que o injustiçou,
jogando de canto. Sempre tinha alguém que era culpado por aquilo que ele estava fazendo. Era o governo, era alguém de fora. Nunca se autoculpavam. A responsabilidade é minha. Nunca faziam isso. Não é diferente das pessoas que estão aqui do lado de fora. Há pessoas que passam a vida inteira se vitimizando, colocando a culpa em outras pessoas. Nunca conseguem assumir a própria responsabilidade pelos seus atos. A culpa é de um governo que aumentou os impostos e dificultou a vida dele. A culpa é do pai que nunca o apoiou ou da mãe que não deu o amor devido. A culpa é do marido ou da esposa que nunca dá o apoio que o cônjuge precisa. Sempre há alguém culpado, nunca a própria pessoa. Isso porque ela vive em um sistema prisional que ela determinou que ali dentro ela está presa porque outros fizeram com que ela entrasse ali. Ela nunca fala bem assim, olha, eu estou aqui por conta das minhas escolhas, por conta das minhas más escolhas e das minhas más ações. Por isso a minha vida não prospera, por isso a minha vida não cresce, por isso eu não consigo melhorar nada em minha vida, porque as minhas escolhas sempre são ruins. Isso você encontra aos montes e eu tenho certeza que você vai identificar alguém na sua vida que tem esse tipo de ação, se você não for essa mesma pessoa que vive reclamando e colocando a culpa em alguém. E enquanto você não assumir que você é o responsável pela sua prisão, você entender que você está preso em uma prisão de derrota por conta das suas escolhas, você nunca irá sair dessa cadeia. Olha só, a cadeia onde esses presos estavam, ela tem um dia determinado para eles saírem, uma sentença que eles vão cumprir de anos e dias e horas ali naquela cadeia. Só que a cadeia aqui do lado de fora que as pessoas se prendem, elas podem se libertar a qualquer momento. Mas para isso acontecer, elas precisam assumir a sua culpa. Lá dentro, o preso não tem como falar, eu realmente errei, e então ser liberado. Não, ele tenta a inocência dele para sair pela porta da frente como se ele não fosse um culpado. Mas aqui do lado de fora, basta você assumir o seu erro e falar bem assim, realmente, eu estou preso nisso daqui por conta das minhas escolhas. E por isso eu preciso mudar. E quando isso acontece, algo extraordinário acontece na vida da pessoa que reconhece os seus erros. Uma porta se abre na frente dessa cadeia e fala, agora sai e começa a fazer da maneira correta. O arrependimento tardio. Durante esse período que eu trabalhei no sistema prisional, outra coisa que me chamou muita atenção, muita mesmo, presta atenção nisso aqui. Eu trabalhei em regime provisório, ou seja, as pessoas que são presas, mas ainda não são condenadas. Então estão ali provisoriamente. E eu tive a experiência de soltar um preso pela manhã e à tarde ele cometeu o crime e voltar para nossas mãos no mesmo dia. Tive a experiência de dentro de um ano soltarmos e prendermos novamente a mesma pessoa por 3 vezes. 3 vezes a mesma pessoa foi e voltou. Eram jovens. Mas em seguida eu trabalhei num sistema de segurança máxima, o Máxima 1. E lá eu tive a experiência de ver homens condenados a 30, 50, 60 anos de cadeia e que já tinham passado boa parte da sua vida lá dentro, se lamentando por tudo o que fizeram, pelo tempo que perderam e pelo que não construíram de bom. Isso se equipara muito à vida de homens que chegam aí na sua idade dos seus 35, 36, 40 anos de idade e começam a perceber que perderam a sua vida gastando o seu tempo com muitas futilidades enquanto eram jovens. E quando chegam nessa idade de meia vida, não construíram nada para si. Não tem nada de patrimônio, não tem nada que foi edificado que possa dar segurança para o seu futuro. Você consegue identificar alguém assim? Há muitos homens assim, eu consegui me identificar isso. Aos 36 anos de idade, eu me identifiquei dessa forma. Cara, eu tenho 36 anos, não construí nada. Eu já era servidor público, trabalhava no sistema prisional e eu achava que eu estava assim, surfando, voando, só que eu estava perdendo meu tempo, gastando meu dinheiro e meu tempo, a minha vida com futilidades. E essa prisão em que eu estava me destruindo. Cara, talvez você que está me assistindo agora tenha passado a maior parte da sua vida, da sua juventude, em passeios, em baladas,
em festas e não construiu nada, não se preparou para a sua velhice, para a sua família ter alguma coisa em que possa se garantir, um patrimônio seu. E agora talvez você está pensando bem assim, cara, como eu perdi o meu tempo. Que era como estavam aqueles presos lá no sistema prisional fechado, no máximo 1. Ali batia a realidade, porque ali eles já estavam condenados. Ali agora eles tinham que pagar o preço por aquilo tudo que eles cometeram. E não tinha como sair. Só que você que está aqui do lado de fora e consegue enxergar isso na sua vida, que você perdeu o seu tempo com tantas coisas que te atrapalharam, você pode mudar isso. A chave está em suas mãos. O tempo para você passou e você não construiu nada, só que daqui para frente você pode começar a transformar a sua vida e criar algo que você ainda não conseguiu criar. Essa prisão em que você está, ela não tem paredes de concreto. Você pode sair dela, cara. Você pode começar a partir de agora a construir algo melhor para sua vida. Os caras que estão lá dentro não tem como, eles têm que cumprir a sentença até o final. Você não precisa viver nessa sentença. Na sentença que te condena por não ter construído nada para você durante os seus 30, 40 anos de idade. Mas a partir de agora você pode sair dessa prisão, você pode mudar isso na sua vida, você pode transformar essa condenação por não ter construído nada em uma liberdade construindo um futuro melhor. Para daqui a 5, 10 anos da sua vida, você está colhendo o que você plantou hoje. E o tempo que você perdeu, ele não vai voltar. Não tem como. Mas daqui para frente, você pode planejar os seus próximos 5, 10, 15, 20 anos da sua vida e ter uma vida de liberdade total para aquilo que você quer. O que você precisa fazer é parar de fazer essa mesma troca ridícula que aqueles homens lá presos faziam. Você está trocando a sua liberdade financeira, a possibilidade de construir um legado para a sua vida, para a sua família, para as pessoas a quem você ama. Você troca isso por mais meia hora deitado. Você não quer levantar mais cedo para fazer o que tem que fazer. Você troca isso por mais diversão, em vez de estudar para se aperfeiçoar e crescer. Você troca isso por 2 horas de joguinho ou de Netflix todos os dias, ao invés de construir algo que vai fazer com que você se orgulhe. E a cada dia mais você está ficando preso dentro dessa prisão. E ela vai te cobrar um preço muito caro no seu futuro. Talvez agora você ainda não enxergue, mas se você conseguir enxergar agora, as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Saia dessa prisão que está comendo o seu tempo, que está comendo e destruindo a sua vida e você não consegue perceber isso. Mude isso a partir de agora. Eu tenho certeza que você consegue. A liberdade está em suas mãos. Sabe uma diferença gigantesca que existe entre os homens que estão presos em paredes de concreto para você que está aqui do lado de fora e possa estar vivendo em uma prisão que tem te atrapalhado de crescer? A diferença é simples. A liberdade daqueles caras lá não depende deles, mas a sua liberdade depende de você. A transformação da sua vida depende de você. Eles lá não têm como sair daquela prisão, mas você tem como sair da prisão que você está. Você tem como sair da prisão da procrastinação, da indisciplina, simplesmente mudando os seus atos, mudando a configuração da sua rotina. Sabe, até hoje você não conseguiu construir nada porque você não assumiu a responsabilidade de fazer aquilo que você tem que fazer. E o peso da responsabilidade, ele é muito grande, mas a dor do arrependimento, ela é muito maior. Se você começar hoje a mudar a sua vida, a sua liberdade vai cantar. É assim que eles dizem lá, cantou a liberdade. Aqui fora, para a sua liberdade dessa vida presa, a indisciplina, a falta de compromisso com aquilo que você quer para a sua vida, você pode conquistar essa liberdade a partir do seu primeiro passo, em dizer, eu vou mudar a minha vida, eu vou transformar isso, eu não quero viver em uma prisão que está me atrapalhando de progredir em minha vida, de conseguir aquilo que eu quero. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa que você gostaria de conquistar, mas você se sente preso. Você se sente preso por não conseguir alcançar. Parece que toda vez que você vai fazer alguma coisa, algo te trava. E isso que te trava é a prisão que você mesmo construiu. Só que a partir de agora, você tem o poder de abrir as portas dessa cadeia
e transformar a sua vida. Essa prisão que está te atrapalhando de progredir só depende de você a partir de agora. Depende de você dizer bem assim, eu vou mudar. Cara, quando eu entendi isso na minha vida, eu comecei a mudar as minhas ações, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu comecei a fazer assim, cara, eu tô preso em uma vida que eu não quero. Como eu vou mudar isso? Eu comecei a fazer o seguinte, cara, eu vou mudar. Comecei a ler, comecei a estudar, comecei a assistir vídeos, como esse aqui que você está assistindo agora. Comecei a buscar mentores, pessoas que estavam em uma vida melhor do que a minha, estavam em um nível maior do que o meu, e comecei a aprender com essas pessoas. Foi assim que eu comecei a transformar a minha vida. E eu me libertei da prisão que me atrapalhava de crescer. Cara, eu era simplesmente um moleque com 37 anos de idade, uma família, uma esposa, 2 filhos, casa, só que eu não tinha responsabilidade, parecia que eu era um homem e eu não era. E eu mudei a partir do momento que eu entendi que essa liberdade dependia de mim. A sua liberdade, ela depende de você, cara. Ela depende das suas ações daqui para frente. Ela depende daquilo que você vai fazer para a sua própria vida. Ela não depende de mais ninguém. Não depende do governo. Não depende do seu chefe. Mas se o meu chefe melhorar o meu salário, melhorar a minha escala, se eu trabalhar menos, não, cara, não depende dele, não. Não depende da sua esposa fazer alguma coisa por você, cara. Ou do seu esposo te apoiar mais, não. A sua liberdade depende de você, da sua postura a partir desse momento em que você está ouvindo isso daqui. E você vai mudar a partir de agora para que você possa viver em liberdade plena. Liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade familiar, enfim, você possa ter a liberdade que você tanto sonha para a sua vida e alcançar os seus objetivos. A partir desse vídeo aqui, quero te convidar a uma coisa. Anota tudo aquilo que te atrapalha de crescer. E na frente você anota a solução para esse problema. Sabe por quê? Você sabe. Você não precisa que ninguém fique te apontando o que você precisa corrigir, porque você sabe. E se você não corrigiu até hoje, foi porque você não quis. Mas a partir de agora, eu quero te convidar a transformar a sua vida assim como eu fiz. Transforme a sua vida. Escreva aquilo que te atrapalha. Escreva a atitude ou a ação que você tem que tomar para que isso mude na sua vida e você possa alcançar os seus objetivos. A partir de agora, você não pode voltar mais para trás. Você não pode escolher viver da mesma forma que tem vivido. Você tem que escolher a partir de agora a construir uma vida melhor e sair de uma prisão para um castelo, para uma mansão, para uma vida livre, para viver aquilo que você quer para a sua vida. Ou seja, viver uma vida acima da média, onde você vai construir e viver um futuro maravilhoso para você e para a sua vida. Isso daqui não é simplesmente uma palavrinha ou frasezinha de efeito de coach, não. Isso daqui é vida e experiência real para você poder transformar a sua vida, tá bom? E eu quero te pedir, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e fique atento porque aqui nós estamos construindo uma vida acima da média e você é meu convidado para viver essa jornada juntamente conosco. Até a próxima.